Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a falar sobre dilatação térmica, só que agora a respeito da dilatação térmica superficial e volumétrica. Além disso, também ver o comportamento anômalo da água. Então, bora lá. Na aula anterior, a gente viu as diferentes aplicações da dilatação térmica no nosso dia a dia. E a gente viu também que quando não se leva em consideração esse efeito, que às vezes parece ser desprezível, ele pode causar algum desastre, né? Principalmente nas construções. Né? Então, as aplicações da dilatação térmica elas são muito importantes no nosso dia a dia. A gente começou estudando a dilatação linear, que é a mais simples. Né? Numa barra que tem comprimento muito maior que as demais dimensões, a maior dilatação vai ocorrer no seu comprimento. E aí nas demais dimensões a gente desprezou. Né? Mas a ideia da aula de hoje é como calcular as demais dimensões. Tá? Porque se eu tiver uma chapa retangular, como nessa figura, não dá para a gente desprezar a dilatação na largura. Né? Na altura ainda dá, né? Nesse caso. Então nós vamos desprezar por enquanto. Mas nas outras duas dimensões, esquece. Então como é que a gente calcula a dilatação nesse caso? Na verdade é da mesma maneira. Né? Você pode calcular em cada dimensão separadamente e depois calcular a área final. É isso que eu vou fazer, mas eu só vou fazer isso uma vez, porque daí a gente vai chegar numa super, hiper, mega blaster equação que a gente vai poder aplicar daí, beleza? Então a gente começa da seguinte maneira. O comprimento e a largura final da chapa, já com a dilatação, é L igual a L0 mais ΔL, certo? E C0 mais ΔC. Tudo bem? Então essa é a maneira como a gente calcularia a largura e o comprimento, tá? Então a área final dessa chapa vai ser calculada como produto entre esse L vezes o C, concorda? E aí, se a gente pegar essas duas expressões e substituir na área, a gente vai chegar nessa equação um pouquinho mais feia. E aí o que a gente faz agora é abrir no produto cruzado. Né? Veja que grande que fica a equação. Mas não é nada absurdo, né? A ideia é bastante simples. E aí o que a gente vai fazer é desprezar o produto entre as dilatações ΔL0 vezes ΔC0. Tá? Por quê? Porque se cada um desses ΔL e ΔC, eles são muito pequenos frente aos outros termos. Então, quando você faz o produto entre dois números muito pequenos, o resultado vai ser muito, mas muito pequeno, muito menor. Então, por isso que a gente despreza, beleza? Outra coisa, repara que o termo L0 vezes C0, ele é a área da chapa antes da dilatação, né, na temperatura inicial. Então, beleza, se a gente substituir esse L0 vezes C0 como uma área inicial, e somando agora os termos em comum, a gente chega numa expressão mais bonitinha, né? Que A é igual a A0 mais A0 vezes 2α vezes ΔT. E veja que esse termo ele faz muito sentido, porque a área final ela é a soma da área que eu tinha antes mais a porção da área que se dilata. E como o material é o mesmo, né, alfa, tanto na largura quanto no comprimento, é o mesmo material, então a gente vai chamar esse 2α de beta. E a gente vai definir ele como coeficiente de dilatação superficial. Ah, então veja como vai ficar mais simples, ó. Então o A é A0 mais ΔA. Então o nosso ΔA, que representa a dilatação superficial da nossa chapa, é simplesmente A0 vezes beta vezes ΔT. Então é uma expressão parecida com a de dilatação linear. Só que você troca o comprimento pela área e aí troca também o alfa pelo coeficiente de dilatação superficial, tá? Então,
você não vai precisar fazer toda aquela conta, beleza? Eu já fiz para você. Maravilha? Ufa! E esse beta, não esqueça, tá? Ele é 2 alfa. Tá ótimo? Para a gente generalizar de uma vez por todas, falta a dilatação volumétrica, né? Se a gente aplicar a mesma ideia, só que para esse caso, gente, eu não vou fazer toda aquela conta de novo, a ideia é a mesma. A gente vai chegar que o ΔV é V0 e agora gama vezes ΔT. E esse gama é a dilatação volumétrica do material, que pode ser escrita, né, como 3 vezes a dilatação linear do material, tá? Essa expressão ela também é válida para os líquidos, tá? Mas veja que para o líquido, em geral, é sempre fornecido o gama. Quando o material é sólido, aí pode ser que seja dado alfa. Aí você lembra que o gama é 3 vezes o alfa e está tudo certo, beleza? Agora atenção, quando aquecemos o líquido em um recipiente, não se esqueça que ambos vão sofrer dilatação, tá? Mas em geral os líquidos dilatam mais do que o recipiente em que ele está. E se eu supor que antes de aquecer eu tinha o recipiente completamente cheio, então ao aquecer e o coeficiente de dilatação do líquido ser maior do que o do recipiente, o que vai acontecer é que o líquido vai extravasar. E esse volume extravasado é o que a gente chama de dilatação aparente do líquido. Por que aparente? Porque como o recipiente também dilata, isso significa que coube um pouco mais de líquido dentro dele, correto? Então, se só o líquido dilatasse, ia vazar o líquido, né, que seria o conteúdo dilatado. Porém, como o recipiente também dilata, então vai ficar um pouquinho do líquido dilatado dentro do recipiente, tá? Então, a dilatação do líquido é a soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente do líquido. Veja que não é uma fórmula para você decorar, mas para você entender. Se você entende o que acontece ali, você consegue estabelecer essa relação na hora, tudo bem? Então, não é uma equação para você decorar ou ficar olhando para ela, beleza? Eu coloquei aí só para explicar, né, transformar numa equação esse argumento que eu estou passando para vocês, beleza? Para fechar, a gente não pode deixar de falar sobre o comportamento esquisito, comportamento anômalo da água, né? Quem nunca esqueceu uma garrafa completamente cheia de água dentro do freezer? Né? O que acontece com ela? A garrafa ela estufa ou até mesmo chega a estourar, como nesse caso aí da foto, né? Mas aí que tá, você deve se perguntar, como que isso acontece se quando eu aqueço uma substância elas dilatam e quando eu esfrio elas contraem? Então como é que pode eu colocar água no freezer, ela está esfriando, então por que ela dilatou? Está ao contrário do que você acabou de ensinar, professor? Pois é, está ao contrário. A água ela tem um comportamento diferente, mas esse comportamento é diferente entre 4 e 0 graus Celsius. Tá? Então, aqui para exemplificar, ó, quando a gente pega um recipiente com água e reduz a temperatura dessa água de 80, né, por exemplo, para 4 graus Celsius, a água diminui de volume, como era de se esperar. Porém, quando a gente continua reduzindo a temperatura, aí o volume passa a aumentar. Né? Ele aumenta até atingir 0 graus Celsius. E conforme ele vai sofrendo fusão, solidificação, ele também continua a aumentar de volume. Tá? Então, é um comportamento diferente. E esse comportamento a gente pode ver por esse gráfico do volume em função da temperatura. Quando a gente diminui a temperatura em 4 graus Celsius, a água atinge o seu menor volume e, portanto, maior densidade. Em seguida, ela vai passar a dilatar até atingir o 0 graus Celsius. E no processo de solidificação, ela ainda vai aumentar o seu volume, tá? Então é por isso que a garrafa ela estoura, né? E é por isso também que nessas garrafas geralmente ela tem um espaço livre em cima, né? Para que se o líquido congelar,
ele tem um espaço aí para se expandir ainda, beleza? Então, a ideia é essa. Esse comportamento esquisito ele é explicado pela transição da água para o gelo criar uma estrutura cristalina por meio de ligações de pontes de hidrogênio. Vocês vão aprender isso melhor na química, tá? Mas essa estrutura, ela deixa alguns espaços vazios, o que aumenta o volume da água nesse processo, tá? E por que isso ocorre a partir de 4 graus Celsius, né? Porque uma parte das moléculas da água, elas já vão se antecipando e iniciando esse agrupamento, né? Tornando ela cada vez menos densa até o fim da mudança de estado. Beleza? Esse fenômeno ele tem uma importância ecológica muito grande, tá? E para entender isso, vamos pensar num lago em uma região fria. À medida que o inverno se aproxima, a temperatura da água vai diminuindo e a temperatura do lago também vai diminuindo e isso acontece pelo processo de convecção, né? A água quente ela sobe, a mais fria desce, então aí a água vai atingindo o equilíbrio, né? E esse processo ele ocorre até a água atingir 4 graus Celsius. A partir dessa temperatura, a água mais próxima da superfície vai se resfriando, né, até chegar no 0 graus Celsius. E aí, como a densidade dela diminui, ela vai ficar na superfície, né? E ela vai formar, no final das contas, uma capa de gelo por cima, que vai ficando cada vez mais grossa, né, conforme vai esfriando. Só que veja, olha que interessante. Conforme essa capa de gelo aumenta, como o gelo é mau condutor de calor, quanto maior essa camada, maior é o isolamento térmico entre o ambiente externo e a água que está abaixo do gelo. O resultado disso é que toda a vida que habita o lago, ela é preservada durante o inverno. Então veja a importância desse fenômeno para a manutenção da vida na natureza. Se a água não tivesse esse comportamento, a gente talvez não teria vida, né, aquática nas regiões mais frias, né? Só nas regiões mais quentes do planeta. Interessante, né? Exemplo 1. Uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius quando passa a ser aquecida pela luz do Sol, até que sua temperatura atinge 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, de quanto será a variação da área dessa chapa. Então vamos lá, né? É um exercício de aplicação direta em que eu quero saber o aumento da área da chapa e esse aumento é dado por ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT, tá? Então aqui é só substituir os dados. Eu tenho a área inicial, sei a variação de temperatura, né? 75 menos 25, e o coeficiente de dilatação superficial, então é o beta, tá? Então é só substituir aqui. A0 é 0,05, o beta 2 vezes 10 a menos 4, e o ΔT 75 menos 25, que é 50. Então isso aqui vai dar 0,05 vezes 2 vezes 50 vezes 10 a menos 4, tá? Então vamos lá, 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 0,05 vai cortar esses dois zeros. Então o resultado é 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Alternativa C de cachorrão. Exemplo 2. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal é em graus Celsius. Então aqui, ó, ele está falando do volume, né? Ele quer o coeficiente de dilatação linear. Então cuidado aí, tá? Como é um bloco, então eu vou ter aqui um volume, né? ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT.
Como o volume aumentou de 0,60, olha isso aqui, ó, o ΔV, ele é justamente o aumento, né? Ele aumentou 0,6% de quem? Do volume inicial que eu desconheço. Então, basta a gente substituir isso aqui. 0,6% de V0 é igual a V0 gama delta T. V0 cortou, tá? Esse gama eu vou trocá-lo por 3 alfa, né? Que ele está pedindo linear. E o delta T é 200. Então vamos substituir aqui. Vai ficar 0,6 sobre 100 igual a 3 alfa vezes 200. Então o alfa, gente, ó, aqui 3 vezes 200, 600. Passa aqui, ó, dividindo, né? Então vai ficar 600 vezes 1000 vezes 100. Então vai dar isso aqui, ó, 6 vezes 10 a quarta, né? Então aqui, ó, 0,6 dividido por 6 vai dar 0,1. Dividido por 10 a quarta, 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Alternativa A. Maravilha. Exemplo 3. O recipiente de vidro representado na figura, de volume total 750 centímetros cúbicos, tem certo volume de mercúrio a 0 graus Celsius, de tal forma que o volume vazio permanece constante a qualquer temperatura. Qual a massa de mercúrio contida nesse recipiente? Dados gama do mercúrio 1,8, gama do vidro e a densidade do mercúrio, já que ele quer, né, a massa aqui. Se o volume vazio ele permanece igual a todo momento, isso significa o quê? Isso significa que o nosso recipiente está dilatando o mesmo tanto que o mercúrio, tá? Simplesmente isso. Então, assim, ó, a variação do volume do recipiente é igual à variação do volume do mercúrio, tá? Essa é a ideia, ou HG, né? Eu poderia ter usado aqui HG. Então, aqui basta a gente escrever, né, que o volume, a variação do volume do recipiente vai ser V0 do vidro, né, vezes o gama do vidro, vezes ΔT. Já o mercúrio vai ser o volume inicial do mercúrio, HG, né, melhor, gama HG, vezes variação de temperatura. Como ambos estão submetidos à mesma variação de temperatura, ó, posso cortar os dois, tá bom? Então aqui vai ficar, né? Ele quer saber qual é então a massa de mercúrio, então eu vou achar esse V0HG, beleza? O volume inicial de mercúrio. E ele vai ser então V0 do vidro vezes gama do vidro dividido por gama HG. Substituindo aí os dados, pessoal, V0 do vidro, 750 centímetros cúbicos. Gama do vidro, 1,2 vezes 10 a menos 5, dividido por gama HG, 1,8 vezes 10 a menos 4. Aqui dá para fazer algumas simplificações. Ó. 1,2 com 1,8, você pode pensar que eles são múltiplos, né? Então aqui seria 2 terços. Fácil, né? Assim. Então vamos lá. 2 terços. 750 dividido por 3 dá 250. 250 vezes 2, 500. 500 vezes aqui, ó, 10 a menos 1. Então, o nosso volume inicial de HG vai ser 50 centímetros cúbicos, tá? Como ele quer a massa, então tem que lembrar, né, que densidade é massa sobre volume. Então, a massa é densidade vezes o volume de HG, tá? E aqui vai ser o inicial, né? Então, a massa que eu tenho de HG vai ser 13,6 gramas por centímetro cúbico vezes 50 centímetros cúbicos. Então, fazendo essa continha, que é um pouquinho mais chata, né, vai dar
680 gramas de mercúrio. Beleza? Exemplo 4 do Enem. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius, e para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba para aquecer, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Então, gente, aqui pegando as informações, né, importantes do texto, né? São essas daqui. Coeficiente de dilatação, ó, uma semana de venda, tá? A gente tem essas informações aqui, tá? Então a ideia é a seguinte: vamos calcular o ganho de volume de combustível que esse vendedor aí ele teve com a dilatação térmica. Então aqui, ó, ΔV é o V0 gama vezes ΔT. Então a dilatação do álcool vai ser 20.000 vezes 1 vezes 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura, ó, vai ser 30 graus Celsius, tudo bem? Então aqui 3 vezes 2, 6. Aí tem um monte de zero, né, gente? Ó, 10 a menos 3 já corta com esses 3 zeros aqui. Então vai sobrar o quê? 20 vezes 30 vai dar 600 litros. Isso é o que o dono do posto ganha aquecendo o combustível, né? Ele vai ter esse aumento do volume aqui, tá? E aí, para a gente ver o lucro que ele tem, como esse volume aqui ele é algo que não tinha antes, vai ser um lucro de 100%, concorda? Você não precisa descontar o preço de custo, porque ele está ganhando esses 600 litros. É algo que ele não teve custo nenhum, tirando o custo do aquecimento. Então, o lucro, eu vou chamar de lucro aqui, tá? Vai ser o seguinte. Bom, ele ganha 1,60 por litro e por dia. Então, a ideia é, se ele faz 600 litros aqui, e ele vai fazer isso durante 7 dias, então o que vai acontecer? Ó, cortou isso aqui, é só fazer esse produto aqui, tá bom? R$ 6.720, tá? Então, a resposta dessa questão é a letra D de dedo, beleza? Então, galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem no Moodle ou me procure nos horários de atendimento, tá bom? Grande abraço a todos.